E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha que honra, olha quem eu estou recebendo aqui hoje na Conexão Américas. A gente vai falar um pouquinho sobre vida fora do Brasil, a vida de expatriado. E ninguém menos que Alexandre Torres. Olha isso, eu sou um grande fã desse rapaz aqui e hoje para mim é uma honra recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Prazer é meu estar aqui contigo, Du. Bacana, hoje é o Papo com DG. Vai ser meio papo de boleiro. Vem comigo. Nascido no Rio de Janeiro em 1966, ele defendeu 3 clubes na carreira. O Fluminense, onde começou aos 13 anos, o meu Vasco da Gama e o Nagoya Grampus do Japão. O ex-zagueiro conquistou seu primeiro título, o Campeonato Carioca de 1985, pelo Fluminense. Em 1992, foi convocado para a seleção brasileira quando disputou o primeiro amistoso contra a seleção americana. Jogando pelo Vasco, ele alcançou o título de tricampeão carioca, 92, 93, 94, além dos canecos da Copa João Avelange e Mercosul, ambos em 2000. Jogou por 5 anos no Nagoya Grampus, time do Japão, onde conquistou por 2 vezes a Copa do Imperador. Senhoras e senhores, com vocês, Alexandre Torres. Ah, que bacana! Eu já disse isso na largada, né? Mas eu vou dizer de novo, é uma honra contar com a presença de um jogador, um ex-jogador que não só pela carreira profissional, mas pela conduta, pela figura humana, pela referência como cidadão. Eu tenho muito orgulho de conversar hoje com Alexandre Torres. Para a garotada que não conhece, esse foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Eu tenho 49 anos, eu tenho que falar a minha idade? Vou revelar. Esse foi um dos maiores atletas, um dos maiores zagueiros, um dos maiores jogadores que eu vi, que eu presenciei jogar no futebol brasileiro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vida de expatriado. O Alexandre, ele jogou no Japão. E como o nosso canal aqui, o nosso Instagram, fala muito sobre vida fora do Brasil, vida na América, a gente vai tratar um pouco hoje com o Alexandre sobre esses aspectos de adaptação. Como é isso? Como é viver uma temporada, viver durante um tempo fora da tua zona de conforto? No Brasil, você é brasileiro, nasceu no Brasil, você domina o idioma, a culinária, a geografia do país. Mas, Alexandre, seja muito bem-vindo, mas conta pra gente como é viver fora do Brasil. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Douglas, pelas palavras elogiosas. Prazer estar aqui contigo. Acho que a gente tem algumas boas histórias para contar. É, né? Verdade. Foram 5 anos, né? No Japão, né? Uma cultura totalmente diferente, uma época também diferente, né, que a gente foi para lá, sem internet a princípio. É verdade, ainda tem isso, né? Alguma coisa diferente do que Já tinha telefone celular naquela época? Já tinha telefone celular, mas era... Para poucos, né? Para poucos, realmente. Então, acho que foi uma experiência muito legal, muito valiosa para mim, para minha família. E a gente vai bater um papo aqui, contar um pouco da minha experiência lá no Japão. Bacana. Eu queria contextualizar essa molecada nova. O Alexandre também é filho do grande capitão, do eterno capitão da seleção brasileira, o nosso querido Carlos Alberto Torres, que faz um gol na Copa de 70, né? Aquele gol que você está assistindo aí agora. O Pelé, ninguém menos... Um menino, ninguém conhece. O Pelé rola a bola e ele vem daquela pancada, aquele golaço, né? Foi no final da Copa de 70. Final da Copa de 70. Gol. O último gol e que garante, então, o título para a nossa seleção brasileira. Então, assim, não só ele tem uma história pessoal de grandes conquistas, como por trás também tem a história super vitoriosa
do pai, né? Então, meu pai é realmente autor daquele gol ali icônico, né? E até hoje todo mundo vê aí na televisão. Não tem como falar daquela final e não falar do gol. Né? Tá sempre... Esse gol nunca sai de moda, vamos Verdade. dizer assim. E o meu pai também, que jogou no Cosmos de Nova York durante 6 anos. E como eu também ficou um bom tempo, né? Fora do Brasil. E esse período que seu pai jogou fora, você morou com ele lá nos Estados Unidos? Não, meu pai era separado da minha mãe, continuei morando com a minha mãe, mas eu fui visitar meu pai várias vezes quando ele jogou lá nos Estados Unidos. Agora, essa história de ter jogado 5 anos e viveu 5 anos no Japão, é um baita desafio, né? Um idioma, eu julgo ser um idioma complexo, difícil, né? Como foram essas barreiras iniciais pro Alexandre e para a família? Então, acho que a primeira grande barreira, na verdade, eu fui para o Japão em janeiro de 95. É lógico, né? A garotada talvez não saiba bem, mas os mais velhos vão lembrar. Foi logo depois do grande terremoto de Kobe. Uau! Então, assim, ficou todo mundo assim com aquele medo, com aquele... Caramba, terremoto, foi um terremoto realmente violento, grande. Então o desafio começa antes da viagem? Antes da viagem, porque... Foi assustador, né? Eu vou pegar um gancho aí, Alexandre, porque tem muito cliente nosso, tem muita gente que segue o nosso Instagram, o nosso YouTube também, que tem muito medo, tem muita preocupação com relação aos furacões, aos tornados, que são relativamente frequentes nos Estados Unidos, mas é um país preparado para aquilo, né? É um país que tem planos de contingência para aquela situação. Os Estados Unidos, por exemplo, emitem alertas nos celulares, né? Você recebe um alerta no celular, um alerta de furacão. Os furacões são monitorados o tempo todo. Os tornados já é um pouco mais difícil, porque o tornado já tem muito mais do efeito surpresa do que o furacão. O furacão você ainda consegue se programar com um pouco mais de antecedência. Mas mesmo os lugares onde os tornados são mais comuns, os moradores já são orientados a como lidar com aquele fenômeno da natureza. Mas é um medo, é uma preocupação que a gente entende, né? O Brasil tem as suas preocupações também, e aí eu diria que são outras, né? É a violência, você ter que conviver com a violência na maioria dos estados do Brasil, muita violência, falta de estrutura hospitalar, falta de estrutura educacional, muitas vezes. É uma infraestrutura que carece de muita correção ainda, né? É o que mais faz com que pessoas decidam viver fora do Brasil, é a falta de estrutura básica às vezes, né? Na maioria dos lugares. Então, viver fora do Brasil já é um desafio, porque você vai para o novo, é o novo, é uma situação que a gente fica preocupado sempre que você vai fazer uma transição que vai te tirar da tua zona de conforto. É claro que bate aquela preocupação, aquela ansiedade, aquele medo, e saber que você está indo para um país que ainda sofre com catástrofes, com fenômenos da natureza que são assustadores, isso deve mexer também com o psicológico, né? Com certeza. Depois que eu me mudei para lá, né, você vai vendo que o país se prepara para essas catástrofes. E não só isso, é um país que é preparado para várias situações que a gente, às vezes, tem algum problema por aqui e que lá realmente você vê que eles facilitam a vida dos estrangeiros, né? Em alguns sentidos. Por exemplo, primeira vez que eu cheguei lá no Japão, logo no início da minha estada,
tinha a situação de você ter que separar o lixo, né? E eles levam isso muito a sério. Então, pô, a gente não tinha esse costume aqui no Brasil. E aí, cheguei lá no Japão, a gente botava o lixo misturado. Aí a prefeitura foi lá em casa, botou um aviso em japonês. Aí a gente não entendeu nada. E depois eles foram lá em casa, botaram um aviso em inglês. Aí eu já entendi um pouco. Fui na prefeitura, eles não conseguiam se comunicar, eles chamaram lá um tradutor e explicaram como é que é o lixo, como é que separa, qual o dia que é reciclado, qual o dia que é lata, qual o dia que é garrafa, qual o dia que é lixo orgânico, como que embala o lixo, que tem que ser embalado. Olha só. E assim, tivemos uma aula e começamos a praticar, né? Fazer do jeito certo, né? Acompanhando lá a cultura local, né? Isso que você falou é formidável, porque você que está indo para um outro país, seja ele qualquer país, você é que tem que se adaptar à cultura daquele país. Não espere que o país se adapte a você. É você quem tem que se adaptar aos hábitos, ao costume daquele país. Então isso que o Alexandre acabou de colocar é sensacional. Quer dizer, se no Brasil você não tinha o hábito de separar o lixo, organizar o lixo, o teu descarte, preparar o descarte, agora você está diante de uma situação nova e que você teve que se adaptar, né? Quer dizer, se você vai para os Estados Unidos, existe a cultura da grama baixa. Então, se você tem um gramado na frente da sua casa, você tem que manter a grama baixa. Senão a prefeitura vai lá e finca uma bandeira, que é uma bandeira de alerta. E se você não responder aquele alerta, você pode ser multado, né? Se você não cortar a sua grama, você pode ser multado. O mesmo acontece com a neve. Acúmulo de neve na sua porta, na frente da sua casa, você é responsável por aquilo, pela remoção daquela neve. Então, você pode ser responsabilizado. Existem várias situações novas para o brasileiro quando ele sai do Brasil e vai morar, vai viver. Uma coisa é você viajar como turista. Sim. Você vai lá passear, você nem toma conhecimento, na maioria das vezes, dessas coisas. Você vai, leva a família para ver o Mickey, volta e está tudo certo. Vai lá no Japão e olha aquela estrutura toda, beleza japonesa, e vem embora. Outra coisa é morar lá 5 anos, 10 anos. Imagina, você vai ter que se adaptar agora. E o idioma, foi difícil? Olha, o idioma realmente foi muito difícil porque, como jogador de futebol, dentro da estrutura do futebol que se montou naquela época, eu acredito que ainda seja hoje assim, a gente tinha um tradutor no time. O tradutor, que se tornou meu amigo, né? Lógico, era na época ficou assim como inseparável, porque no meu time eu era o único brasileiro. Caramba, o único brasileiro? Tinha o técnico, era francês, tinha mais 2 jogadores franceses e tinha o sérvio. E todo o time, inclusive os jogadores japoneses, o técnico, a gente tentava se comunicar em inglês. Ok, dava para... E o clube disponibilizava um tradutor? E o clube disponibilizava um tradutor. Mas para o inglês? Japonês e português. Ah, ok. E aí, assim, o tradutor, como eu falei, ele era um grande cara, se tornou meu amigo pessoal, a gente tem contato até hoje, mas o tradutor te facilita tanto que você acaba não aprendendo. Eu acho que sem tradutor, você consegue aprender. A necessidade te faz... Entendi. Quer dizer, o tradutor acaba te trazendo para uma dependência. Uma zona de conforto. É zona de conforto. Tem um tradutor, não preciso
aprender. Acho que assim, nesse sentido ali, a minha esposa, meus filhos, eles conseguiram se desenvolver melhor do que eu. Eu teve um ano, depois que eu parei de jogar, que eu fiquei lá uns 7 meses como auxiliar técnico de um time lá no Japão. E aí eu não tinha um tradutor ali a tiracolo, né? E aí foi obrigado a... Eu acho que eu até aprendi mais em 7 meses do que no tempo que eu tive lá jogando, né, como profissional, nesse time lá, que é em Nagoya, né? É uma cidade grande, a 4ª maior cidade do Japão. Agora, um conselho sei que eu posso dar um conselho, né? Ótimo. Qualquer pessoa, qualquer país que você vá, você tem que se esforçar, aprender o idioma o mais rápido possível. Acho que é uma questão até de cortesia, né, com o povo, né, que está te recebendo. Eu sentia ali, né, que quando eu chegava ali, fazia uma saudação ou falava alguma coisa em japonês, né, os jogadores eles gostavam, eles, né, se sentiam prestigiados, né? Pô, o cara tá tentando, tá, né? Muito bom, bacana. Fazer Essa dica, esse conselho do Alexandre se estende a você que nos acompanha e deseja morar nos Estados Unidos. Você precisa, se você ainda está no Brasil, está se programando, vai ingressar com o seu processo via consulado, por exemplo, por que não, né? Já começar a se preparar para essa jornada fora do Brasil, em território americano. Faça um esforço, aprenda o máximo que você puder. Mas Douglas, eu estou indo para uma cidade nos Estados Unidos que tem muito brasileiro, eu estou indo para Orlando, eu estou indo para Boca Raton, para Deerfield Beach, eu estou indo para Fort Lauderdale, eu estou indo para Miami, não importa. Você não está indo para o Brasil, você está saindo do Brasil e indo viver, em tese, em território americano, nos Estados Unidos. Então, o idioma é o inglês. Ora, então, aprenda, se esforce, porque isso que o Alexandre falou é muito importante. O nativo, o americano, o cidadão americano, quando ele percebe que você fala o idioma dele, a receptividade é outra. Né? Muitos brasileiros reclamam, o americano não tem esse calor humano. Eu vou discordar um pouco. Quando você interage, quando você não demonstra dificuldade com o idioma, quando você demonstra intimidade com a cultura do país dele, a recepção, o acolhimento é diferente. Muitos brasileiros reclamam que quando vão para outros países não tem esse acolhimento, esse calor humano, acham que é uma exclusividade de nós brasileiros, mas é porque muitas vezes esse brasileiro ele chega sem nada. Ele chega sem falar nada, sem conhecer nada da cultura, do idioma, da culinária, da história daquele país. Ele cai de paraquedas, literalmente, ali. Então, como é que você quer acolhimento? Como você quer calor humano? Né? A gente só pode esperar do outro aquilo que a gente planta no outro. Ora, se você está chegando num país completamente diferente do seu, uma cultura diferente, idioma diferente, culinária diferente, tudo diferente, e você chega absolutamente, cai de paraquedas ali, e sem conhecer nada do país, o que você está esperando? Que calor é esse que você está esperando? Né? Então, que acolhimento é esse que você espera? Então, se você quer um conselho, Alexandre foi perfeito. Se prepare. Prepare-se para essa jornada, para essa empreitada. Quer viver fora do Brasil, seja em que país for, prepare-se. E culinária? Foi difícil? Foi tranquilo? E hoje em dia a culinária japonesa já está mais, né? Não é mistério para ninguém. É, né? Verdade. Na época que nós fomos para lá, eu realmente não era um grande apreciador da culinária japonesa, mas aos poucos a gente foi se acostumando, foi aprendendo, foi entendendo, né?
alguns costumes, como que eles lidam, né, com a comida, né? A culinária é uma coisa assim cultural, né? Você faz um churrasco é para, né, confraternizar, e eles têm ali algumas coisas que a gente não sabia, não entendia. A gente passou a conhecer lá da culinária japonesa e passou a apreciar também. Eu acho que, como você estava falando, né? Você chega como estrangeiro, né? As pessoas não conhecem o teu costume e você tem que se adaptar à cultura local, mas sem esquecer suas raízes, né? E tentando também criar um ambiente ali de amizade, de respeito, de troca, com né? seus vizinhos, de troca. Eu lembro lá quando a gente chegou lá e passou um tempinho assim, tinha os vizinhos lá, a gente fez um churrasco e já começaram a olhar. Que é isso aí, né? Eu falei, vem pra cá. Que legal. Aí assim, já começou, né, um entrosamento ali, né? E eles gostam do nosso churrasco? Gostam. Que legal. Quando a gente foi morar lá no nosso bairro, lá onde a gente ficou todo o tempo que a gente morou lá, a minha mulher foi convidada por uma vizinha para participar ali de uma cerimônia, ali, um chá de boas-vindas. Ela foi lá, levou o dicionário dela e ficou lá, né, com aquele... Não entendia direito, mas tentava ali se comunicar e teve essa cerimônia ali de boas-vindas. A partir dali o brasileiro, ele tem esse negócio de se entrosar, né? Tem, verdade. Isso é verdade. É uma característica, muito forte. Forte nossa, a gente não tem... Nós somos assim, peito aberto, né? A gente vai com o coração, né? O brasileiro é muito receptivo. O brasileiro é receptivo. Faz amizade fácil. Gosta de fazer amizade. Mas é aquilo que a gente está falando, você tem que respeitar os costumes e também tá aberto, né, para receber, né? Na verdade ali é uma troca, eles estão te ensinando coisas, você também vai ensinando e tem as etiquetas, né, que são diferentes. É bom você aprender. No Japão tem uma etiqueta lá que no início, realmente, assim, você não entende direito, que é a troca de cartão. Conta essa aí. É a troca de cartão. Cartão de visita, você chega... Todo mundo tem que ter cartão lá. Ué, mesmo o pessoa física? Qualquer um? Qualquer um tem que ter cartão. Eu não conheço, eu nunca vi, eu nunca fui apresentar um japonês que não tinha um cartão. Que interessante. E assim, você tem toda uma etiqueta, porque... Quando você entrega o cartão para uma pessoa ali, né? Você tem que entregar o cartão com as duas mãos, você tem que receber o cartão da pessoa com as duas mãos, você tem que ler o cartão, né? A nossa... Eu teria feito isso. Né? Já pego nem ler, pega e coloca no bolso, na carteira. Logo no início. Mas aí, assim, você vai aprendendo, as pessoas vão te ensinando. Você pega o cartão com as duas mãos. Geralmente o cartão do japonês é escrito numa linguagem, o Romanji, que é o nosso idioma, né? E tem o Kanji, que é o idioma japonês, lá, o alfabeto japonês. Aí você pega, lê de um lado, vira, lê do outro, deixa o cartão em cima da mesa, até terminar a reunião. Que interessante. Essa é a cultura dele, assim, o que você não sabe. Pega ali, botou no bolso e terminou a reunião, o cartão é seu? Ou você devolve? Não, o cara te deu o cartão, você pega, guarda o cartão. E nesse cartão, geralmente tem o quê? O telefone, o e-mail. O que a gente usa também aqui. O cartão. Que interessante. Que interessante. Tem mais alguma curiosidade que você lembre? Porque tem o fator... de idioma, tem a culinária, tem a cultura. E por falar em cultura, no calendário japonês você tem datas, comemorações
feriados, que são, obviamente, muito diferentes do nosso calendário aqui no Brasil, das datas festivas, dos feriados e tudo mais. Como foi isso também para você? Você pode mencionar uma ou outra data que seja emblemática para o japonês? Eu acho que a data mais emblemática para o japonês é o aniversário do imperador. Esse dia... Para tudo. E também tem uma contagem de tempo ali. É como se fosse o nosso Réveillon. O 20º ano do imperador fulano de tal. O 30º ano, 50º. Eles contam dessa forma. Entendi. Mas os meses, o ano novo, é tudo igual. E para a família, Alexandre? Quando você foi, você era casado e tinha um filho? Tinha 2 filhos. 2 filhos. Eu era casado, tinha 2 filhos. E assim, Qual a idade das crianças? 8 e 4. E a preocupação era a escola, né? Morar numa cidade bem grande, eles aconselharam a estudar numa escola internacional. E assim a gente fez. Colégio Americano de Nagoya, Escola Internacional de Nagoya. Principalmente a minha filha, né? A mais nova, foi alfabetizada em inglês. E eles assim... E eles pegam rápido, criança né? pega rápido e se entrosa rápido também. Não tem muita... Tinha uma criançada ali na vizinhança, já se... Eu me lembro que meu irmão rapidinho. caçula foi morar comigo nos Estados Unidos. Em 3 meses, 3, 4 meses, ele já estava falando o inglês, que era uma beleza. A gente assim... É aquilo que eu te falei, o brasileiro, você chega lá, cara, um pouco a gente revolucionou lá a rua que a gente morava, porque chegou lá no verão, cara. O verão lá é bem quente, sabe? É úmido, um calor danado. Aí compramos uma piscina de plástico, botamos lá no quintal de casa. Daqui a pouco tá uma criançada lá, japonês, brasileiro, Tudo misturado. francês, tudo misturado, entrando na piscina, fazendo aquela bagunça, né? Bagunça... Boa, né? Bacana. E aí, assim, como eu te falei, a gente foi influenciado, né, pela cultura japonesa, mas a gente influenciou também o japonês. Teve uma troca boa. Daqui a pouco já tinha uma família lá com a piscina. E aí, Gostaram da ideia? Gostaram, viram lá, pô. E assim a gente passou lá, né, os 5 anos foram bem bacanas. Meu filho mais novo nasceu lá. Fomos muito bem tratados. Foi muito legal. Foi uma época boa na nossa vida. Que bacana. E essa experiência vivida no Japão trouxe o que para a tua vida como ser humano, como pai, como marido, como um profissional? Cresceu, fez você crescer, não fez, não faz a menor diferença? Queria que você compartilhasse com a gente aqui um pouquinho dessa experiência. Realmente, assim, mudou muita coisa na minha vida, assim, questão de horário, de organização, o respeito, né, a essas coisas, a não estacionar o carro no lugar errado, não, sabe? Questão do lixo. Questão do lixo, né, que a gente mantém, questão de tirar o sapato quando entra em casa. A gente pegou muita coisa e trouxe aqui para o nosso dia a dia que a gente achou que eram coisas válidas, importantes, mostravam o respeito, né, pelas pessoas, o respeito por tudo, pelas instituições, sabe, pô, quando você chega quando eu cheguei lá no Japão, uma das coisas assim que eu fiquei mais sensibilizado, assim, uma coisa que eu achei muito bacana, não é uma coisa do outro mundo, mas assim, um jogador japonês, quando o técnico substituía ele, quando ele sai do campo, ele cumprimenta o campo. Ao campo. Em reverência ao esporte. Exatamente. Né, você vê que no judô, né? É verdade. Eles fazem isso. Quando o cara sai do tatame, ele faz aquele... É uma reverência ao esporte. E o jogador lá no Japão, quando ele era substituído, ele saía... Eu achava aquilo ali, sabe, uma coisa respeitosa, bonita de
de se ver, né? Verdade. E eu vou te falar que tem coisas que, se a gente replicar aqui, a gente vai... com certeza seremos mal compreendidos, né? Porque não é um costume brasileiro, então imagino que qualquer jogador agora que sair de final de uma partida, sair reverenciar o campo, o povo vai achar estranho, né? Mas são valores muito importantes. Diz muito a respeito daquele jogador, daquele atleta, essa postura, essa disciplina, né? Então, viver fora do Brasil durante esses 5 anos... 5 anos. Só fez bem, né? Fez muito bem, foi assim... somou muito, né? Muito enriquecedor, né? Enriqueceu, somou muito, foi uma coisa muito importante para mim. Foi lógico, como profissional, como jogador de futebol, mas como homem, como pessoa, acho que foi uma experiência muito legal. Eu, assim, fiz muitas amizades, as pessoas lá gostam de mim até hoje. No último dia, no dia que eu vim embora para o Brasil, eu voltei para jogar no Vasco da Gama, encerrar minha carreira no Vasco. No dia que eu vim embora, foi uma das maiores surpresas, uma das coisas mais emocionantes assim, da minha carreira, foi que tinham vários jogadores e o presidente do clube foi no aeroporto. Que bacana. Se despedir. Legal. Achei assim uma coisa... eu não esperava, né? E foi realmente incrível, né? E eu vou aqui revelar para vocês que enquanto ele fala lá, o olho dele brilha. É muito, assim... É emocionante lembrar isso, porque não tenho costume, né? Eu estava jogando lá... É muito bom ser bem tratado, né? Sim, eu tive uma negociação difícil, porque eu rompi meu contrato para voltar para o Vasco, mas mesmo assim, o clube, né, na figura ali do presidente, eles reconheceram os 5 anos que eu passei lá, a minha importância para o clube, e esse gesto dele lá se despedir, ir no aeroporto, foi uma coisa bem legal, que eu acho que mostra assim um respeito, né, uma admiração que assim diz muito, né, do que as pessoas, como as pessoas se tratam lá, né? Tá vendo? É realmente emocionante, é de emocionar, né? Muito bacana a história. Como a gente aprende, como a gente cresce quando rompemos fronteiras. Deixa eu falar para essa câmera aqui. Você que está pensando em viver uma experiência fora do Brasil, não tenha dúvidas de que você, quando voltar, se um dia voltar, voltará muito diferente. Eu falo por mim, Alexandre está aqui dando o depoimento dele, nós já tivemos aqui o nosso querido Mauro Galvão, sentado aqui. Grande Mauro Galvão. Grande, esse é um outro zagueirão que também viveu uma experiência na Suíça e também compartilha da mesma opinião. Viver essa experiência fora, quando você volta diferente, você volta um outro ser humano, uma outra pessoa. Né? É muito enriquecedor. Então não tenha dúvida de que você... pode ser que você não vá para esse país para viver até o final da sua vida lá. Pode ser que você viva lá 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos, não importa. O tempo que você viver ali, certamente, se você souber aproveitar as oportunidades, quando você regressar ao Brasil, você voltará diferente, maior, melhor, com valores importantes acentuados. Então, não tenha medo desse desafio, não tenha medo dessa jornada, dessa nova jornada que você pretende empreender. Certo? É isso aí. Alexandre,
Muito obrigado por essa conversa, esse bate-papo. Foi rápido, mas era isso que a gente queria compartilhar com você que está em casa acompanhando essa entrevista, esse papo com o DG tão bacana, tão emblemático, um atleta super vitorioso, de quem eu sou muito fã. Tê-lo aqui conosco nesse quadro, para mim é uma grande honra. E foi muito, muito enriquecedor, porque para quem está em casa acompanhando e está às vésperas de tomar uma decisão de viver fora do país, tem muitas perguntas. Nós recebemos dezenas de perguntas todo tempo, dia todo dia. E elas sempre, as perguntas sempre surfam essa onda do inusitado, do inesperado. O que fazer, como vai ser meus filhos, eles vão se adaptar, não vão se adaptar, como vai ser a situação do idioma, a culinária, a geografia do lugar, esses fenômenos naturais, meu Deus, como vou lidar com a saudade, que é uma coisa que a gente não abordou aqui, né? É verdade. A questão saudade é muito importante. Como foi lidar com isso? Então, foi uma época assim, pré-internet, né? Não Verdade. tinha ainda. Tinha esse agravante. Não tinha. Hoje em dia é fácil, né? Você vai embora para os Estados Unidos, mas tem a videoconferência. Você chama aí pelo WhatsApp em vídeo, você tem várias plataformas. A gente não tinha internet. Não tinha nada disso. Naquela época, no Japão, tinha uma comunidade muito grande de brasileiros, né? Que foram para lá tentar a vida, trabalhar lá no Japão. E tinha um empreendedor, né? Que o cara teve essa visão e comprou um caminhão e vendia produtos brasileiros lá no Japão. No caminhão? Ele passava em caminhão, você encomendava, ligava lá para a loja dele, encomendava. E um dos produtos que ele vendia, né, alugava na verdade, eram fitas, né? Pô, sou velho mesmo, não me importa o que falar assim, não. Aquelas fitas de videocassete com uma semana de capítulos das novelas brasileiras. Olha que interessante. Ou o Fantástico, né? Que interessante. Também, aí era defasado, mas a gente, pelo menos ali para... Era uma notícia atrasada, mas era melhor do que nada, exatamente. Né? E isso foi no meu primeiro ano. No meu segundo ano já começou a televisão internacional, que era... passava novela e o Jornal Nacional era ao vivo. Mas assim, esse primeiro ano que a gente passou lá, foi assim, matava a saudade através das novelas. O meu pai às vezes também mandava alguma coisa que passava aqui na televisão, que ele achava interessante, ele gravava, fazia um conteúdo ali, mandava pelo correio. E comunicação com a família, só telefone? Telefone, uma fortuna, né? Uma fortuna, é verdade. Mas a gente... Videoconferência, nem pensar. Era um investimento que a gente tinha que fazer, porque... Telefone era. Não tem jeito, você não pode ficar... Hoje eu acho que você vai ali na internet, né? Vai falar tranquilo, não vai gastar nada, né? Verdade. Hoje tem videoconferência. Ficou bem mais fácil, mas naquela época não tinha não. E esse período todo foi sem vir ao Brasil, sem poder voltar? Não. Sempre eu vinha ao Brasil todos os anos, tinha férias, né? Isso assim, atenuava a saudade da família. Né? É uma coisa também que eu tenho que dizer. Eu tinha uma vida que 99% das pessoas que vão morar fora não tem. Eu ganhava um bom salário, tinha passagem, podia vir uma vez por ano ao Brasil e tudo. Mas mesmo as pessoas que vão lá tentar a vida, às vezes num emprego que é um pouco mais difícil, alguma coisa assim um pouco mais... ter que dar mais duro, ter que realmente ter um pouco mais de dificuldade, acho que vale a pena a pessoa tentar absorver ao máximo a cultura, procurar se antenar em como que é a vida lá fora,
e procurar absorver ao máximo. No caso, se um dia tiver que voltar ao Brasil, a pessoa teve um ganho, né? Não só financeiro, mas também cultural e aprendeu alguma coisa, né? Teve alguma experiência fora do Brasil que pode enriquecê-lo. E nunca entrar ilegalmente no país. Não, né? Isso aí não. Isso aí é... Porque você já está mandando um recado muito, muito ruim Sim. pro nativo, né? Pro cidadão daquele país. Sim. Você não respeitou a primeira regra de boa convivência. Você entrou ilegalmente no país. Não é bom, né? Isso não é bom, além de perigoso, arriscado. Está longe de ser um planejamento, né? Quer viver fora do Brasil, seja em que país for, planeje-se e vá de forma legal. Nada de aventura, né? E colocar até em risco a sua vida, a vida da sua família. Entre no país legalmente. Entre pela porta da frente. Porque aí você, se um dia precisar sair do país, olha o que aconteceu com Alexandre, né? Olha o exemplo. Saiu e sendo admirado, respeitado, reverenciado pelo presidente do clube, pelos atletas, por aquelas pessoas que conviveram com ele durante aquele período, aqueles 5 anos, e que na partida dele, no retorno dele ao Brasil, foram lá fazer a despedida. Então, assim, saiba entrar, saiba chegar e saiba sair. Certo? De novo, agora sim, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Para mim, de novo, é uma alegria, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, foi bom, né, estar aqui com você. Obrigado. E também relembrar, né, esse tempo que eu passei lá, né, foi bom falar sobre isso. Quer deixar uma mensagem para quem está em casa e está nessa expectativa de viver fora, já está tomando essa decisão? Alguns já até tomaram a decisão e estão num processo imigratório já para morar fora. Tem algum último conselho para a gente ir embora? Eu acho que é importante você entrar e sair de cabeça erguida, né? Como você falou, seja dentro da lei, seja uma pessoa, né, 100% educado, prestativo, vá com a cabeça aberta para absorver coisa, mas seja, vamos dizer assim, faça o Brasil ter orgulho de você. Bom, e com essa frase sensacional a gente vai ficando por aqui e até o próximo Papo com DG.